dealing with, Dale? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. Last word. I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. Fala galera, aqui é o Salso, eu estou trazendo para vocês mais um Saiu e Você Não Viu, dessa vez com Alien Isolation. Eu fiquei com receio de postar um vídeo dele no YouTube por conta de ser um jogo da SEGA, mas eu acho que ignorando todas essas falcatruas que rolaram dela, né, no passado, esse vídeo é mais um crédito para Creative Assembly, que normalmente traz coisas muito bugadas logo no primeiro dia de lançamento, do que para o distribuidor em si, né? Ainda assim, é uma verdadeira redenção aí para a franquia do Alien, né? Depois do fiasco que foi o Colonial Marines. E aí eu aproveitei também para fazer um novo vídeo, visto que eu troquei para uma GeForce 970 GTX recentemente. Então vamos dar uma olhada aqui na parte do Options, como sempre. Se você quiser, você pode pular, não tem problema, tá aí o botãozinho, já vai direto pro gameplay. Mas vamos dar uma olhada aqui no Options, porque tem coisas importantíssimas aqui. Primeiro, né, aqui em jogo, Control Scheme, você pode trocar aqui o esquema do seu controle, se é que você vai jogar com o controle. Eu sinceramente não acho que você deveria estar jogando com o controle, mas porque é um jogo de primeira pessoa, ainda mais no computador, mas ele não fica tão ruim com o controle não, até porque ele tem opção de auto aim. Não é todo mundo que gosta de auto aim, mas é uma coisa infelizmente necessária se você estiver jogando com controle. Tá aqui, dá para você trocar, tem alguns presets, né? A maioria deles muda a parte de cima do controle, né? Nada dos botões principais, né? Beleza, então vamos dar um back aqui. Daí nós temos o remapeamento, que é uma parte importantíssima, né, das teclas, tem que ter aqui, né? Não são muitos comandos no jogo, graças a Deus. É um jogo de sobrevivência, né? Não tem muito que se preocupar. Lógico que ainda assim ele te dá até várias opções de movimento, coisa que em outros jogos de sobrevivência, né, não acontece. Gosto muito desse pique aqui, que você dá uma bisbilhotadinha na parede, né, que normalmente esses jogos têm, e o menu dele é radial, então é bem legal também, né. Beleza, mudanças não, obrigado. Mouse Sensitivity, que eu aumentei um pouquinho, e para compensar eu decidi reduzir o número de DPIs do meu mouse, e ficou de um jeito que eu gostei, ficou bom. Isso aqui é você que calibra, né? Obviamente vai ficar a seu critério. O jogo não tem aceleração de mouse, mas ele pode te dar uma pequena lagada se você estiver usando o V-Sync ligado. Eu andei reparando que ele dá umas lagadinhas, mas aí você pode compensar isso ou desligando o V-Sync, que não é a melhor das opções, vocês vão entender mais na frente quando eu estiver falando de vídeo. Mas se você quiser deixar o V-Sync ligado, você pode fazer o seguinte: se você estiver usando uma placa da Nvidia, que nem eu, você vai lá nos settings da Nvidia, no painel de controle. No jogo do Alien você seta para o número máximo de frames renderizados ser 1, tá? Aí você coloca lá 1 e aí ele vai dar uma compensada nisso. A sensitividade do controle também dá para ajustar, aqui os eixos, o Aim Assist, que não vai fazer diferença nenhuma para você. Desliga o Vibration, meu filho, desliga o Vibration se você tiver um controle plugado, para você não acabar levando um susto maior ainda quando você estiver jogando, o bicho te atacar e o controle começar a vibrar pela tua casa e tu não saber onde é que ele tá. Que mais? Vamos lá, vídeo. Padrão, ajuste de gama, né? Tem que ter aí, beleza.
Field of View. Como vocês podem ver, meu Field of View está em 55, né? Aqui ele é o vertical, tá? É o contrário do horizontal. Você pode estar se assustando. Porra, só 55, mas que loucura. Eu me assustei também a primeira vez que eu vi. Falei, que isso, gente? Não pode ser isso, não pode ser esse valor. Mas é porque é campo de visão vertical, né? A gente está acostumado com horizontal nos jogos. E o padrão dele, quando começa, ele tá aqui, no 47, tá? Eu sei, é o número mais bizarro do mundo se fosse campo horizontal, mas faz muito sentido no campo vertical. Eu vou deixar ele em 47 no jogo, tá? Para jogar o jogo. Mas normalmente para 1080p o ideal seria 55. 55 não, seria 59. Aí seria 60. Né, para 1080p, para rodar mais ou menos perto dos 100 de horizontal, de campo horizontal, tá? Mas até porque é um belo meio, se você deixar em 47 é um belo meio termo, não tem problema nenhum, é o equivalente de 75 graus em campo horizontal, né? E ao meu ver foi uma escolha proposital para induzir o senso de claustrofobia no jogador, visto que quanto maior a sua visão periférica, né, menor a necessidade de você virar a câmera. E é por isso que eu deixo no 47, é por isso que o padrão dele é 47, eu acho que é por isso que eles também colocaram aqui no canto direito, ao contrário do menor número ser no canto esquerdo, né, porque você vai aumentando ele jogando para cá, ou seja, não é o ideal, né. E que mais? Eu acho que é basicamente sobre isso. Sim, um detalhe. Se você jogar acima de 55, 60, 65, etc e tal, eu reparei que ele some com os pés do seu personagem. Então pare no 55, se é que você faz tanta questão de ver mais para os lados, né? Normalmente o campo de visão pode causar náuseas em pessoas, eu sempre falo isso, mas 47 não é ruim. Tá tranquilo, mas se você sentir que o efeito que tá tendo em você é pior do que seria apenas um efeito de susto, aumenta, entendeu? Não deixa em 47. Daí a gente tem o granulado aqui, intensidade de granulado, que, bom, tem que ter, né, para deixar o jogo com as texturas de filme antigo, como é o caso do Alien, o Oitavo Passageiro. Screen size está em full screen. O tamanho da tela, eu descobri uma coisa: é impossível utilizar o NVIDIA Shadow Play em certos tipos de modo janela ou tela cheia, que é na realidade um modo de janela disfarçado, né? Tem alguns jogos que eles fazem isso. Aqui você tem o Windows de full screen. Eu tirei porque senão não consigo gravar no Shadow Play, e eu sinto que a perda no Shadow Play é bem menor, né? Por isso que eu tô gravando com ele. Daí a gente tem aqui Deep Color, que o meu tá ligado. Ele só funciona se você tiver um monitor digital conectado, e tem que estar na fonte digital, né? Conectado com um cabo HDMI, de preferência 1.3, com uma placa de vídeo que suporte. A maioria das placas de vídeo da era PlayStation 3 para cá, todas elas suportam, né? Do contrário, você pode desligar essa opção, tá? A grande questão é que a maioria das TVs HD, DVDs, Blu-rays, ele já tem suporte para Deep Color com cores que vão além dos 24 bits. Normalmente isso representa por volta de uns 16 milhões de cores, ou o que a gente chama de True Color, né? O Deep Color joga isso para casa dos bilhões de cores, quando o olho humano só consegue enxergar por volta de 10 milhões. Desligar essa opção aqui nem vai fazer tanta diferença assim para você, tá? Mas ele compensa um pouquinho o visual do jogo se você deixar ligado, entendeu? Fica mais bonito, então não faz mal não, tá? Full Screen Resolution, bababá, Vertical Sync, o meu tá desligado, mais para evitar o lag do mouse do que qualquer outra coisa. Não tem necessidade, eu acho que deixar o V-Sync ligado é uma boa também. Fica mais bonito, o jogo fica mais suave. Level of Detail tá no Ultra, né, nível de detalhe. Shadow Map Resolution tá em 2048. O Shadow Map Resolution é o seguinte: quanto maior a resolução, mais da memória de vídeo da sua placa que ele vai usar, menos granuladas as sombras vão ficar, né? É basicamente um anti-serrilhamento das sombras,
e a extensão da projeção delas no cenário, né? E isso também é representado aqui no Shadow Mapping, né? A qualidade do Shadow Mapping. Você só vai notar a diferença disso mesmo em cenas que a luz projeta as sombras que se estendem por todo o cenário. Um bom exemplo disso nesse jogo são as salas com janelas que dão diretamente para o espaço, e aí elas permitem a entrada da luz solar, então as sombras acabam se estendendo além do normal, né? Daí a gente tem aqui partículas, que também está em Ultra, né? É importante quando você quer ver um fogo de qualidade, eletricidade de qualidade, essas coisas. Motion Blur, que desliga, né? Desliga o Motion Blur, não tem necessidade. Eu não sei porquê, cara. Por quê? Pra que Motion Blur, né, cara? Em jogo de carro eu entendo ter Motion Blur, entendeu? Que mais é legal ter Motion Blur? Coisas que envolvem velocidade, sabe? Nesse jogo aqui, a única coisa que você vai ver de Motion Blur é virar a câmera. Pra quê, cara? Eu sei que a visão humana faz um efeito de Motion Blur quando você balança a cabeça, mas não precisa, né? No jogo não precisa, não. É mais para realismo do que qualquer outra coisa. Depth of Field, né? Aqui está a profundidade de campo. Você pode desligar se é que isso te incomoda tanto, mas eu não iria sugerir, porque é a primeira vez que eu vejo um jogo que a profundidade de campo tem um efeito nele, que é quando você utiliza o detector do Alien, né? O detector de movimento, na realidade. Se você estiver olhando para ele, focado nele, o fundo vai ficar borrado, e aí você pode apertar um botão do mouse, botão direito, para você poder olhar além dele, e aí ele fica borrado, e aí você consegue enxergar o que está além do aparelho, né? Então aí você meio que tem uma escolha nesse ponto. Então, pô, deixa ligado o Depth of Field, não faz mal. Chromatic Aberration, aberrações cromáticas. Normalmente você pode desligar isso aqui. Opa, isso foi, por exemplo, um exemplo de uma aberração cromática, né? Mas você pode deixar ligado. Deixa eu ver se não vai fazer muito efeito aqui porque tá longe. Mas enfim, você pode deixar ele ligado, não vai fazer mal não. Reflexões planares também você pode deixar ligado, não vai afetar tanto a sua placa de vídeo. Né? Normalmente as placas de hoje em dia já fazem bons reflexos, não consome tanto assim da memória de vídeo. E daí a gente tem aqui embaixo, né, o Super Sampling Super Sampling Ambient Occlusion, né? Aqui a gente tem aqui a oclusão ambiental. Tem a HD. Deixa eu ver quantas opções tem. Desligado, HD e padrão. Padrão. O que seria padrão? O que é padrão? Ai, eu deixo na HD. Porque é mais bonita. As sombras ficam mais bonitas. Então a gente tem aqui filtro de texturas, né? O filtro anisotrópico, que vai até 16, padrão, né? Aqui em 1, e o bilinear. Você pode fazer o seguinte, eu vi algumas pessoas fazendo isso, fica legal. Você deixa ele no bilinear e altera o filtro anisotrópico lá no painel de controle da NVIDIA para botar em 16x lá. Ele força lá em vez daqui. Parece que fica mais bonito assim. Eu, sinceramente, deixo no 16 aqui e consigo ler o texto à distância, texto de placas e tal, sem problema nenhum. Tem gente que, não, ele fica todo pixelado, borrado, não sei o que. Eu não vi nada disso. Daí nós temos aqui a iluminação volumétrica, que você tem que deixar ligado se é que você quer que a luz se disperse pelo espaço da maneira correta, né? E a gente tem finalmente aqui o anti-serrilhamento, que tá em engraçado T1X. Eu não conheço esse daqui. Eu sinto que esses aqui ok, FXA, tá, beleza. Ele não vai fazer muita diferença. Esse tipo de anti-serrilhamento não faz muita diferença no seu jogo. É mais prático você jogar o jogo para resolução de 4K e rodar ele no monitor a 1080 do que você mexer nisso aqui. Isso aqui não vai alterar em nada. Você pode deixar nesse. Eu acho que esse aqui não faz mal nenhum, não. É o padrão dele.
obviamente vai ser o padrão dele baseado na qualidade da sua placa de vídeo, né? Se eu fiz alguma alteração lá que valeu... Ah, dane-se, devo ter feito. Beleza, áudio tá aqui, efeitos, né, de som e música. Poderia ter mais uma barra aqui para voz dos personagens e volume dos cinematics. Eu sinto que os cinematics têm um volume muito maior do que o volume do jogo. Isso me irrita quando acontece e não dá para alterar por separado. Deveria ter, né? Legenda padrão, você pode deixar ligado ou desligado. E aqui é o som, né? Se você quer que ele seja completamente dinâmico, só no seu alto-falante ou só headphone, né? Altamente dinâmico, né? Completamente dinâmico seria se você estiver rodando ele num home theater ou se você estiver usando de repente um headphone de 7.1, talvez funcione melhor do que o headphone normal daqui. Na dúvida, use headphone se você estiver de headphone, né? Speakers se você tiver só as duas caixinhas convencionais e Full Dynamic Range se você tiver um home theater, né? Beleza. Daí nós temos aqui extras só os créditos. Você pode ir para a loja do Steam, beleza? E pum, Play Game. A gente tem o jogo normal, Alien Isolation, que eu posso continuar ou não, mas nós não vamos fazer isso. Não. Nós temos aqui ainda o Survivor Mode, tá? Que você pode escolher aqui o lugar onde você quer. Engraçado, não tá trocando? Será que é pra... eu acho que é porque eu não devo estar com... Eu não devo ter jogado o suficiente para ele mostrar os outros sets. O que é inteligente da parte do jogo, não te dá spoiler adiantado se você não jogou. A não ser que eu esteja muito errado e eles não tenham colocado ainda as outras opções. Mas eu podia jurar que já tinha os outros sets disponíveis. Bom, enfim, tá aí. Você pode jogar o Survival. Tá mostrando aqui o best time das pessoas e o ranking. Dá pra reparar que não foi hackeado. É uma coisa que não foi hackeada. Esses tempos estão bem coerentes dentro do que é, né? E tá com os personagens de acordo, né? Tem gente jogando com a Ripley, tem gente jogando com a personagem principal do jogo, com o Parker, né? E aqui são os objetivos opcionais que, naturalmente, o rank vai provavelmente se basear na qualidade da sua run, se você fez os objetivos opcionais ou não, né? Beleza, e hoje nós vamos ver o Crew Expendable. Vou jogar Crew Expendable com vocês, tá? É basicamente o DLC extra que veio na pré-venda. E para quem comprou ele por separado depois. Não é muito grande, por isso que eu vou usar aqui. Eu já estou meio cansado de todo mundo mostrar sempre o mesmo início do jogo. Então a gente vai jogar aqui o Crew Expendable, que é basicamente um trechinho do filme original do Alien, o Oitavo Passageiro. E eu vou jogar no hard. Então vamos lá. Whatever it was big and... You sure took him into the air shaft? Disappeared into one of the cooling ducts. My question is, it's using the air ducts to move around. You know, the primary air shaft may work to our advantage. We can lead it through, down to the main airlock. Who gets to go into the vent? Então cá estamos. Vamos escolher o personagem, né? Tem aqui a Ripley, o Parker e finalmente o Dallas, né? Eu vou jogar obviamente com a Ripley porque personagem principal, né, do filme, todo mundo meio que curte ela, então vai ser com ela mesmo. Ripley, you lead it into the primary air shaft. We trap it on the lower deck. Then Ash opens the airlock. Lock down the maintenance hatches where Parker, Lambert, and me are tracking it on the way. Let's do it, people. Beleza, então vamos lá. O que dizer do Alien Isolation? Primeiro é que a qualidade dele
como um todo está fantástica, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou jogando aproximadamente 130, mesmo com essas viradas de câmera aqui, são 130, 120 e poucos quadros por segundo, né? E não rola screen tear, olha lá, ó. Tô virando para lá e para cá e nada, né? Mas ainda assim, peraí, só um instantinho. Não, ok. Ainda assim, é o tipo de jogo que você pensaria, pô, mas isso não vai pesar na minha máquina nem nada, não? Eu também pensei isso a princípio. Eu pensei que ia ser o first person de survival que mais iria exigir da minha máquina. E mesmo quando eu tava com a GeForce 580, que não é uma placa de vídeo ruim não, ela é uma placa muito boa. Aliás, é uma placa que ainda consegue ser páreo duro com muitas das séries 600 e da série 700. A grande questão é, mesmo assim, eu conseguia jogar o jogo a 90 quadros por segundo. Com tudo no Ultra. Isso aqui, vocês estão vendo, eu estou jogando com tudo no Ultra. Com tudo no máximo do que eu posso colocar, exceto, obviamente, o famigerado Motion Blur. Mas mesmo assim, ele não afeta o desempenho do jogo. E o jogo é lindo. Entendeu? É, né, seu safado? Bom, aqui tem o mapa, né, da Nostromo. Eu vou ali pegar um equipamento no Medical Bay, né, na enfermaria. São todas missões opcionais e tal. No fim das contas, para esse aqui, pro Crew Expendable, não é nem... É o tipo de equipamento que você nem vai precisar tanto, sabe? Vim aqui pegar um medkit, acabei achando um sinalizador ali de bobeira também. Mas é o tipo de equipamento que você não vai precisar tanto, porque, porra, logo de cara você pega o lança-chamas. Que, por sinal, é basicamente a arma icônica do Alien, né? Porque todo xenomorfo vai expelir ácido se você utilizar armas perfurantes. E naturalmente a primeira arma dentro da nave que passa pela mente deles é usar um lança-chamas, porque é muito mais prático. Sem falar que afasta o animal, né? A oclusão ambiental desse jogo é muito boa, cara. Você repara pelo jeito que as sombras, né, elas vão esboçando o lugar. The security system has shut a number of doors, so you'll need to gather equipment en route. Mother isn't really helping the situation, unfortunately. Daí ele te dá várias cargas do lança-chamas aqui também. Ele vai me fechar. Ai, ele vai me fechar aqui, né? Ok, estamos na missão em si, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o scanner, né, o detector. E reparem que se eu apertar o botão direito, eu vejo lá no fundo. Se eu largar, eu vejo aqui e lá fica borrado. É sensacional isso, é uma mecânica pro que o jogo né, que é um jogo de terror. É uma mecânica que acaba sendo um fator crucial para sua sobrevivência. Ainda assim, ele não te atrapalha tanto na hora de olhar o scanner com visual borrado. Mas até porque você tem esses avisos em verde embaixo e dos lados. Ele tá por aqui. Felizmente eu já cheguei aqui no primeiro hatch. Pera aí que eu acho que ele... Acho que ele não vai entrar não. Normalmente ele não entra aqui nessa área. Normalmente ele não entra nessa área não. Beleza. Um flare ali perdido. E vamos fechar a comporta. Pronto.
Daí você vai ter que fazer isso aqui várias vezes. É basicamente isso, a missão inteira é só isso. É você fechar as comportas e tentar levar o alien para um airlock, né? Porque o objetivo deles é tentar lançar ele no espaço, né? Remover ele da nave. Enganar ele, fazer ele entrar no airlock e aí você apertar o botão e lançar ele pro espaço sideral. Ai, ai, vamos lá. Tem vários achievements no jogo referentes às armas, ao scanner, a utilização do scanner. Aqui nesse pedaço do jogo vocês não vão ter oportunidade de ver eu usando o sistema de fabricação de itens, que é bem legal. Você vai coletando diversas coisas no cenário, né? Desde super bonder, né? Pedaços de metal, e com isso você vai tendo material para construir vários equipamentos, sabe? Equipamentos de distração, bombas, coisas das mais diversas. E ele tá ali, ó. Eu acho que ele vai me ver. Não me viu? Não me viu? Não me viu. Vamos tentar chegar lá na segunda comporta. Ô droga. Ô droga. Ah, ai. Peraí. Não. Ele não conseguiu me derrubar. Beleza. Ali deu pra vocês verem rapidinho o efeito que você deixar as partículas ligadas causa no fogo, né? Na chama do lança-chamas. Passou muito rápido porque ele me atacou ali, não deu pra ver. E chegamos na segunda comporta. O Parker ali. Dependendo do personagem que você escolhe, eles vão trocar os personagens que você vai encontrar e, obviamente, o diálogo vai ser diferente, né? Eu compreendo que eles não estendessem tanto, no caso, a storyline desse Crew Expendable, porque deve ser caro, né? Pra você pegar esses atores antigos e mandar eles refazerem os papéis clássicos desses personagens em dublagem, né? Então eles tentaram manter a história o menor possível. Naturalmente, a história principal do jogo, como é um personagem novo, é muito mais tranquilo. Os outros NPCs também são novos, né? É menos dispendioso. Beleza, agora eu tenho que chegar ali, né? Beleza. Vamos lá. O som do jogo é muito bom. Ai, caramba, sai daqui, desgraçado, vai virar churrasco. Meu Deus do céu. Como eu dizia, os efeitos sonoros são muito bons. Dá uma certa agonia ouvir o alien passando pelos dutos de ventilação, que você nunca vai saber exatamente onde ele tá, né? Eita, o presunto aqui também. Opa! Por exemplo. Acho que ele tá lá fora. Tranquilo? Ok, temos que chegar ali. Ainda falando de som, tem uma coisa interessante no jogo que você repara que todo o design sonoro dele, né, também tem uma certa influência no jeito que o jogo se joga, né? Você pode vir a depender do lado do seu headphone, né, que você estiver ouvindo as coisas para poder identificar de onde o alien está vindo. Mas ao mesmo tempo, quando você está em lugares fechados, como por exemplo os dutos de ventilação, as coisas ecoam de tal forma que, como bem diria o Super Mario, é complicado você saber exatamente a direção de onde o alien está vindo. Sem falar que dentro do duto de ventilação é complicado você usar o scanner, porque ele começa a dar interferência. Vocês vão reparar porque agora eu estou indo para um trecho
da missão que eu vou ter que entrar. Sai daqui, desgraçado. Ele parou ali. Qual é, meu irmão? Vai embora. Vaza, entrou no duto. Ok. Eu vou ter que entrar num duto de ventilação ali na escada. E aí vocês vão reparar que vai acontecer esse negócio do scanner ter uma certa interferência. Todas essas interferências também, visualmente falando, são bem legais, né? Lembra uma coisa retrô, né? A própria fonte dos textos, essa coisa meio CRT, né? Ao invés do que a gente está acostumado hoje em dia de monitores LCD. Aí, como eu dizia, na parte do som, você tem uma influência das coisas que você faz, que o alienígena percebe. Aliás, isso está diretamente ligado à dificuldade do jogo, porque o quanto ele vai procurar você e se o som vai ou não interferir tanto nisso. Por exemplo, quando você corre, você faz barulho, isso pode chamar a atenção do alien. Quando você olha o detector, os bips que ele fazem barulho, pode chamar a atenção do alien. O respirar dentro de armários vai chamar a atenção dos inimigos de uma forma geral, então você vai ter que prender a respiração. Se você prende a respiração por muito tempo, aquilo começa a causar dano em você, e se você soltar o ar depois de ter levado muito dano, ela dá uma baforada, né? E isso também faz muito som, pode chamar a atenção. Ai, meu Deus do céu, ele tá vindo. Ah, vai pra lá, filho da mãe. Queima. Caralho, ele não... Ele ainda tá ali? Não. Acho que ele foi já. Ai, meu Deus do céu. Bom, como eu dizia, o ângulo de visão quando você tá embaixo das coisas interfere também, entendeu? Então é um jogo bem difícil, sabe, em termos de sobrevivência, e ao mesmo tempo com toda aquela vibe que somente o Alien poderia proporcionar para esse estilo de jogo. Do contrário, eu até diria que é mais um jogo, né, estilo YouTuber bait, Twitcher bait, tudo mais, que o cara quer só que as pessoas joguem pelo susto em si e não pela história, mas pelo contrário, a história do Alien Isolation é muito bem fundada, pega de um ponto interessantíssimo da história em que você joga com a filha da Ripley. Anos depois, ela está interessada em saber o que aconteceu com a... Ai, meu Deus do céu. Corre, sai, desgraçado. Ai, meu Deus. A tripulação da nave original. E daí você se vê numa missão em busca de informações do que seria basicamente a caixa preta da nave, né? Para entregar de volta para Weyland-Yutani. É uma coisa... É uma história muito bem amarrada, sabe? É muito interessante, com vários momentos de tensão. E eu acho que todos esses são aspectos importantíssimos para um jogo dessa franquia. O senso de fragilidade, de incapacidade ao enfrentar uma criatura muito mais poderosa do que você é algo muito mais importante nesse tipo de jogo do que qualquer armamento pesado, do que qualquer estilo de combate bem feito. Você vê que ainda assim o jogo proporciona uma experiência de first person mínima, né, através de armas como pistola, ou lança-chamas, ou então as ferramentas que você utiliza para poder abrir as comportas são também armamentos. Então são modos de defesa. Não é como, por exemplo, outros jogos que cometeram o erro de ir pro all-out shooting, né? Como, por exemplo, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, que seria um excelente jogo da ambientação Lovecraftiana se tivesse mantido o mesmo senso de terror e de fragilidade que você tem no início do jogo dele, e que se perde completamente assim que você bota a mão no primeiro revólver do jogo. E vai lá no final do jogo terminar com você enfrentando uma entidade cósmica com uma bateria antiaérea de um navio, sabe? Não faz sentido algum. Você tá entendendo? E ao mesmo tempo ele tem momentos grandiosos, dignos de Lovecraft, e que desanimam. Esse tipo de coisa desanima. Tudo isso influencia. O fato de você se perder pela nave, porque é um mapa enorme, entendeu?
E você tem que estar o tempo todo apertando Tab pra ver se você tá indo pro caminho certo ou não. E agora eu vou mandar esse desgraçado pra fora da nave. Vai, aperta. Ah, tá de bobeira, não acredito. Na cara do gol. Ai, ok, não, na minha cara. Nem sempre dá pra se conseguir tudo de primeira. Eu realmente achei que dessa vez eu ia jogar e eu ia conseguir numa só. E do início ao fim sem problema nenhum. Mas ele me pegou ali desprevenido. Na verdade, eu acho que eu dei mole também, porque eu fui querer correr, né, na direção dele, fiz barulho e aí ele viu que eu tava chegando, não deu pra eu abrir o airlock a tempo. Então, como eu dizia, é um jogo maravilhoso para o que ele se propõe. Ele acerta em vários aspectos, não está livre de bugs, tá? Já vou avisando, acontecem bugs sim, é muito raro, mas acontece, entendeu? E eu acho que vale a pena, por qualquer desconto que você encontre, o Alien Isolation vale a pena, sabe? Não vai exigir muito da sua máquina, como eu bem falei pra vocês antes. E ele proporciona momentos assim maravilhosos, porque não é só você e a criatura. Conforme você vai jogando a campanha dele, você descobre que, né, não é a nave, não é como você estar na nave. Ele lembra mais uma situação parecida com a do Alien 3, em que você está dentro de um lugar enorme, você está dentro de uma prisão e você tem que lidar com vários personagens ali. Não é só a Ripley e uma pequena tripulação, é gente pra caramba, sabe? E... eita... cadê você, meu filho? Ele tá ali atrás, tá tranquilo. E aqui, como você tá dentro da Sevastopol Station, você se vê lidando com outros sobreviventes que você vai encontrar. E não só com Alien, entendeu? Eles vão ser seus inimigos e outras coisinhas também, mas não vou falar porque eu não quero dar spoiler, né? Opa, devagarzinho, ele não vai me ver. Boa noite. Tchau. No ticket, no ride. Opa, caralho. Vocês achavam que eu não sabia, né? Eu já sabia que ia acontecer já, rapaz. É só a cinematics. Que é basicamente o final desse Crew Expendable. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi Alien Isolation. A gente se vê numa próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.